Oi pessoal, tudo bem? Hoje o nosso assunto vai ser sobre cirurgia íntima, ninfoplastia. Pessoal, eu sou a doutora Marina Felca, sou cirurgiã plástica, estamos aqui no nosso quadro Perguntas e Respostas. E a pergunta de hoje, que inclusive veio anônima, foi sobre ninfoplastia. Ninfoplastia nada mais é do que a cirurgia íntima feminina. É uma cirurgia muito comum da gente fazer, muito comum das pacientes procurarem, mas muito pouco falada, por um certo receio, vergonha, toca mais em relação à sexualidade, que nem todo mundo tem facilidade para tocar nesse assunto. Então a gente vai falar um pouquinho hoje aqui sobre essas questões tão íntimas da vida da mulher, ok? A pergunta que a gente recebeu foi bem simples. Você já ouviu falar sobre ninfoplastia? Sim, né? Então a ninfoplastia é esse nome técnico que a gente usa para falar sobre a plastia dos pequenos lábios, tá? Os pequenos lábios, eu vou tentar exemplificar aqui com vocês, para vocês com fotos. É aquela região mais interna da vulva feminina, que acaba protegendo o introito vaginal. Depois dos pequenos lábios ao redor, a gente tem os grandes lábios, que é aquela região maiorzinha que a gente consegue enxergar naturalmente, tá? Pra gente enxergar os pequenos lábios, geralmente quando eles estão em tamanho normal, a gente tem que afastar os grandes lábios para enxergar os pequenos. O que acontece quando o paciente tem indicação de fazer uma ninfoplastia é que esse pequeno lábio ele está aumentado, então ele está grande, e o fato dele estar grande faz com que ele fique além dessa região do grande lábio, então ele fica excedente, fica mais visível. Às vezes marca na roupa, marca na calcinha, pode incomodar realmente a paciente por se sentir incomodada de estar ficando mais visível aquela região, tá? Habitualmente é uma cirurgia de recuperação rápida, mas claro que a gente vai exigir que vocês façam um certo repouso, porque é uma região bastante vascularizada. Então pode aumentar sangramento, hematoma, se a gente não fizer o repouso direitinho, tá? É uma cirurgia que a gente faz habitualmente com raquianestesia ou com uma sedação e uma anestesia local. Existem essas duas possibilidades. A gente tem que colocar na balança prós e contras de cada uma e a preferência também do cirurgião, da cirurgia e também da paciente que vai ser submetida a esse tipo de procedimento, tá? Mas é um procedimento sim, muitas vezes realizado, mas não tão falado por essa questão da sexualidade. Então acho que é importante a gente falar que a gente precisa se preparar também em relação aos exames pré-cirúrgicos. Então, de acordo com a sua consulta, seu médico, sua médica vai lhe pedir uma bateria de exames que sejam importantes para isso. Em relação à internação, é uma internação geralmente rápida, mais relacionada a um hospital dia, então em média 12 horas no máximo de internação. Depois que passa o efeito do anestésico, da anestesia em si, se foi uma sedação, por exemplo, ou se foi uma raque, a gente ainda fica um tempinho no hospital em observação e geralmente tem alta no final do dia. E aí esses cuidados domiciliares em casa, geralmente eu peço para lavar bem a região, evitar água muito quente para não aumentar o risco de sangramento, com água mais fresquinha. Em alguns casos a gente usa alguns antissépticos também para diminuir o risco de infecção, por justamente ser uma região já mais colonizada, né? Tem mais bactérias ali que moram naturalmente ali naquela região, tá? Muita gente tem que falar, ai doutora, mas eu vou dar ponto ali, eu vou ter que tirar esse ponto. Não, normalmente os pontos são absorvíveis, não precisam ser retirados e vão se despregando dessa pelinha, dessa mucosa ao longo dos dias, tá? E a gente vai fazer também os retornos frequentes aqui no consultório para a gente avaliar como é que está sendo esse processo de cicatrização, se os pontinhos realmente fecharam, se teve alguma dificuldade em relação a isso, tá? No pós-cirúrgico a gente normalmente orienta a usar roupas mais soltinhas, evitar roupa muito apertada, não ficar usando calça jeans que acaba aumentando a fricção, a pressão e a tensão naquela região dos pontos. Então roupa mais soltinha na primeira semana, até evitar o uso da roupa íntima, só em algumas situações que a gente acaba pedindo para utilizar, tá? Mas eu acho que é isso, a nossa intenção não é amedrontá-las, mas sim encorajá-las, porque é uma cirurgia de técnica rápida, de recuperação rápida e que muda muito a qualidade de vida da paciente que tem indicação, tá bom? Então, se você conhece alguém que também gostaria de falar sobre isso, mas tem vergonha, compartilha o vídeo com essa pessoa, copia o link aqui embaixo, encaminha para ela, dá para você encaminhar para o WhatsApp de alguém. Vai ser bem bacana essa informação replicar e chegar a quem precisa, tá bom? Espero vocês nos próximos vídeos, até mais!